gostaria, né, que você fizesse aí, amado, essa diferença, amado, né? Porque eu já tive essa experiência, irmão Isaías, de pessoas que vinham a mim e perguntavam, irmão, mas qual é a diferença, né, entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo pode ser batizado? Toca nessa área para nós aí, amém, nosso irmão Isaías. Vamos embora. Glória a Deus. Então, o que acontece? Ter o Espírito Santo, eu vou ler um texto aqui. Com certeza. Primeiro, a salvação ela só é possível através do arrependimento e do recebimento de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Olha aí, viu? Como Salvador. Então, se eu recebo Jesus, por certo, eu recebendo Jesus, eu me arrependendo, eu estou no caminho da salvação. Glória a Deus por isso. Então, João capítulo de número 16, versículo de número 8, está escrito bem assim. Jesus disse, né? No 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, o Consolador. Certo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, verdade, e da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo é impossível arrependimento também. Certo. Um convencimento. Segundo, quero ler outro texto aqui e a gente começa a desenvolver. O Espírito Santo, ele é a garantia de salvação. Por quê? Está escrito ali em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, a palavra que fala acerca de Jesus, o Salvador, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quem é ele? Jesus. Foste selados com o Santo Espírito da promessa. Ó, selado. Ele está falando sobre o Espírito Santo como um selo. Como um selo, né? O qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é o penhor? O penhor é algo que deixamos como uma garantia de que voltaremos para efetuar o pagamento. Imagina, olha só que desenvolvimento. Então, se o Espírito Santo, olha só, se o Espírito Santo é o selo e o penhor, e a garantia, o que está escrito no texto aqui, depois que ouviste a palavra da verdade, eu ouvi a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, criei em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, a partir que nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. É automático. Alguém que recebe a Cristo, ele recebe o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida, gerando o quê? Arrependimento, né? Convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Começa a direcionar. E ao mesmo tempo o Espírito Santo se torna uma marca de garantia. É propriedade minha. Oh, glória a Deus. De Jesus. Verdade. Então, todo aquele que recebe a Cristo verdadeiramente, ele recebeu o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, Jesus disse, né? Eu vou enviar um outro Consolador. E ele vai vos guiar. O que o Espírito Santo faz? Ele então vai nos guiar nessa caminhada em direção ao céu. Que maravilha. Glória a Deus. E às vezes a gente se confunde com isso. Agora o batismo com o Espírito Santo já é uma outra, ele é uma outra questão. Porque alguém pode ter o Espírito Santo e ainda não ser batizado com o Espírito Santo. Mas, diferentemente, acredito que ninguém seria batizado sem o Espírito Santo. É verdade. E a palavra, não sei se o irmão vai dividindo aqui os tópicos, a gente vai... Vamos dividindo, vamos dividindo, né? Glória a Deus. Mas interessante, né, irmãos? Porque não são poucas as pessoas, né? Que não intentam em fazer essa diferença, às vezes por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Porque a leitura da Bíblia é que vai dar o indicativo correto e absoluto daquilo que verdadeiramente é doutrinário. E agora o irmão trouxe aí mais 3 versículos, né? Provando, glória a Deus, que há uma diferença, amado, entre você ter o Espírito Santo e agora, tendo o Espírito Santo, tendo essa segunda experiência do batismo com o Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus. Então o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, Moisés exalta ali, que ele é importante para a igreja, glória a Deus, porque é a vontade de Deus que a igreja seja selada. Além de selada, como o Espírito Santo, como moradia, que a igreja tenha a segunda experiência de revestimento. Porque o que é o batismo com o Espírito Santo, Moisés? O que seria, né? A utilidade que tem, né? O batismo com o Espírito Santo. O batismo, alguns dizem com e outros no, né? Até porque, desculpa, a expressão da palavra batismo, ela significa baptizo, baptizo, né? Que significa imergir ou imersão, né? Assim só para dar uma situada aí. Exatamente. Então o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é uma bênção e uma experiência dos crentes.
é bem diferente da regeneração. A regeneração é o quê? Eu recebi a Cristo, eu estou no processo da regeneração, né? Agora o batismo é diferente. Quando regenerados, nascemos de novo. Eu nasci de novo quando eu recebi a Cristo e recebi o Espírito Santo. Quando somos batizados no Espírito de Deus, recebemos a plenitude do Espírito. Verdade. É pleno. Pleno. É pleno. E nós somos revestidos de poder. Interessante que a Bíblia vai mostrar, meus irmãos. Vamos achar alguns textos aqui. Certo. Em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos 1, 8, está escrito bem assim. Certo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir do revestimento de poder, então, nós somos capacitados para o quê? Para fazer a obra de Deus. Aleluia. Verdade. E o batismo, a palavra baptizo, que o irmão citou aqui, é justamente isso. Quando a gente vai se batizar em águas, a gente é imergido nas águas. Agora, quando a gente é batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, a gente é mergulhado no Espírito. É verdade. Há uma imersão, Uma né? imersão Glória a Deus. numa direção de poder, para capacitar o quê? Capacitar para a obra de Deus, para o serviço na obra de Deus. Então, meus irmãos, antes de continuar aqui, tem muita gente que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, e eu já vi pessoas desanimarem. Elas receberam a Cristo e elas não foram batizadas com o Espírito Santo, e elas pensam assim, eu já vi alguém fazer uma confusão na cabeça de pessoas, dizendo assim, ó, tu não é batizado com o Espírito Santo, tu não tem o Espírito Santo, então tu não é salvo, porque não tem como ser salvo sem o Espírito Santo. Tu viu só que confusão? Não né? tem, e realmente a Bíblia mostra que não tem como, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo que nos convence inclusive de que Cristo é o Salvador, e a Bíblia diz que não há outra maneira de sermos salvos senão recebendo a Cristo. Então se eu não recebo a Cristo e não sou convencido de quem é Cristo, como eu vou ser salvo? Não tem como, né? Não tem como. É impossível, né? Então se é o Espírito Santo que me convence, e essa pessoa às vezes luta porque alguém diz, não, tu não é batizado do Espírito Santo, é porque tu é alguém de última categoria, Deus não te batizou, aí pode entrar até, quem sabe, na predestinação, quem sabe alguém está ouvindo, é um calvinista, não é batizado, não tem garantia de salvação por isso. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é uma verdade, né? A Bíblia diz que a partir que nós recebemos a Jesus, então nós recebemos o selo da promessa, o Espírito Santo. Glória a Deus. E o que cabe a nós, a partir de recebermos o Espírito Santo, e aí entra um erro, às vezes, nas nossas igrejas pentecostais, de não incentivarmos as pessoas de buscar revestimento de poder. Meu Deus. Capacitação, revestimento de poder, é alguém ser mergulhado nas grandezas inescrutáveis do Espírito Santo, para ter capacidade para fazer a obra de Deus. Aí Jesus diz, olha, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, Até os confins da terra. até os confins da terra. Agora você imagine, vocês trabalhando textos aí nas negativas e positivas, veja que na medida em que o texto, em que a Bíblia fala positivamente sobre esse assunto, eu como âncora da situação aqui, eu fico fazendo a seguinte pergunta: se o Evangelho, né, necessita do batismo com o Espírito Santo, então não será por isso, ou um dos motivos, né, que nós podemos entender que em algumas situações o Evangelho não está avançando, glória a Deus, por falta de revestimento, amado. Por falta de revestimento. Porque eu tenho um versículo aqui na palavra de Deus, tá? Atos capítulo 1, 5. Queria que você abrisse aí, que eu estou impossibilitado aqui hoje, Amém. pelo menos com a Bíblia, mas o versículo tá na cabeça aí. Atos capítulo 4, verso 31, né? Capítulo Atos, 4, 31? É isso, Atos capítulo 4, 31, né? Olha o que a Bíblia vai dizer ali, glória a Deus, vai dar uma das capacidades que o batismo com o Espírito Santo tem, quando, além da pessoa ser avivada, ela vai ser avivada para um propósito. Exato. Então, quer dizer, Deus não te aviva simplesmente para você ser. Não, Deus te aviva para você fazer, para você realizar, ir em busca. Não é? Exato. Então, vamos lá. Pode, se quiser trabalhar o texto, pode trabalhar. Vamos ler Mas aqui. veja bem aí. Enquanto 4:30, é isso? 4, 30, 31, né? Pode ler Tá. aí o contexto. Enquanto estendes... desculpe, confundi aqui. Atos, né? Atos 4, 31. 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam Olha com aí, ousadia a palavra de Deus. Olha só, eles precisaram receber para anunciar com ousadia, com poder. Um grande exemplo nós vamos ver na Bíblia, quando se cumpriu em Atos 2 lá, o cumprimento da promessa, a Bíblia vai dizer que Pedro levanta com tamanha autoridade. Meu Deus. Olha, o poder. E Pedro já teve a oportunidade de pregar antes. Exato. Enquanto andava com não tinha Jesus. essa experiência, né? E ele não tinha essa experiência é experiência. pós-batismo com o Espírito Santo. Pós-batismo com o Interessante. Espírito Santo. Ele Interessante. prega e muitas almas se rendem a Jesus.
Aliás, quando ele vem ali, Isaías, do Atos 2, ali, que ele é batizado, glória a Deus, né, que ele fala ali sobre ele é batizado, e aí a linguagem bíblica ali é a locução natural, ele fala na língua dos homens, porém a situação ali é espiritual, porque ele não sabia nem o que ele falava. Exato. Né? De uma maneira sobrenatural. Sobrenatural, glória a Deus, né, ali naquele texto ali, glória a Deus, há um sentido, glória a Deus, da línguas estranhas, e era alcançar os povos estrangeiros que estavam ali presentes, perfeito? Mas quando ele sai dali, ele sai com tanta ousadia, aleluia, que ele agora na primeira pregação ele ganha só 13.000 almas para Jesus. Olha a ousadia, né? A palavra ousadia e autoridade não está à toa ali, né? Eu não estou dizendo, amado, que alguém pode, que não é batizado com o Espírito Santo, não prega com autoridade, Isaías, e não com ousadia, não é isso. Mas há uma ousadia extraordinária e espiritual, elevada, glória a Deus, de um nível, glória a Deus, mais aprofundado, pós-batismo com o Espírito Santo. Isso com certeza a Bíblia vai falar a todo tempo, que o contexto da Bíblia vai falar sobre, aliás, que esta palavra, línguas estranhas, vai estar inserida no texto ali, a ousadia, aleluia, a intrepidez, né? Intrepidez. Eu, Jesus, quase falei em língua aqui agora, né? Glória, irmão, podemos falar língua na emoção, né? Mas você veja que a autoridade, ela tá ali presente junto, né? Ela tá ali presente junto, glória a Deus, e Deus vem fazendo ali, glória a Deus, é necessário a igreja entender, através dos testemunhos de Atos, por um exemplo, ali, Cornélio, por exemplo, que é batizado, e toda a casa de Cornélio recebe o batismo com o Espírito Santo e a experiência de falar em língua. Depois a gente pode ler isso aí também. Então é interessante isso, né, Moisés? E o batismo, além de a gente usar essa expressão baptizo, e o fogo também, que o irmão falou no começo ali, a gente não tocou, o fogo é purificação, né? Olha só, viu? É purificação. Então Jesus batiza com espírito e com fogo. O espírito convence o homem e purifica o homem. Olha que forte isso. E purifica o homem. O que o fogo faz? O fogo, nem um micróbio resiste a ele. Nossa, o fogo, uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é que o aço, às vezes o aço não dobra de jeito nenhum. Tu quebra a mão tentando dobrar e não dobra, mas queima ele. Coloca ele no fogo forte mesmo, alto, pra ver se ele não dobra. Aliás, o fogo destempera ele. Destempera para que esse ele. processo venha a ser... Exatamente. É interessante, Isaías do céu, olha só que extraordinário. Eu nunca vi alguém batizado com o Espírito Santo continuar sendo a mesma coisa depois dessa experiência. Exato. Você com 8 anos, você disse, não, Elton, nunca mais fui o mesmo, né? Bom, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, amado, né? Eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava ainda na prática pecaminosa, porém, na igreja eu abri meu coração, a palavra fez eu abrir meu coração, porque eu tinha os crentes como ridículo, como nossa, né, até um desgosto eu falar a minha experiência de entendimento que eu tinha, glória a Deus, antes de ser evangélico. Então eu entrei na igreja, né, 2 brincos na orelha, cabelo amarelo, né, aquela calça de rapper, né, porque eu cantava rapper e tal, com 18 anos de idade, entrei na igreja, não queria estar na igreja porque eu queria, fui a convite da tia que hoje é minha esposa, mas lá era minha namorada. Nossa, como tem um pastor, gente, aleluia, né, e quando eu entrei lá, o pastor pregando, glória a Deus, né, a palavra de Deus que é poderes, me usou a penha, despedaçou o jugo da minha vida. Quando veio, eu estava lá na frente, aleluia, e algo se apossou de mim, um fogo entrou na minha vida, falei em língua estranha, irmão, olha, foi um extraordinário. Bom, eu entrei na casa da minha sogra chorando, com o olho vermelho, aleluia, falando mistério, glória a Deus. A minha sogra olhou para ela e disse, o que aconteceu com esse homem? Glória a Deus. A minha esposa disse, a minha esposa hoje, né, a Kelly naquela época disse, não, ele foi batizado, mãe, com o Espírito Santo, com fogo. Né? E aí os obreiros começaram a lhe explicar a experiência, né, glória a Deus. Então é algo extraordinário, mano. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que nesta noite, nessa palavra de Deus, você possa arder no teu coração, aleluia, busque a informação revelativa bíblica sobre esse assunto. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer que você tenha essa experiência nova, que talvez você não tenha. É uma experiência nova para você, mas essa necessidade do batismo com o Espírito Santo é primitivo. Isso estava lá já na igreja primitiva, aleluia. Se você abrir a Bíblia, não é? No livro de Atos, você vai ver a experiência. O que significa Atos, irmãos? Né? Livro Atos de Atos do Espírito, né? O que o Espírito Santo direcionou a igreja a fazer. Olha aí, ó. A partir do batismo, do batismo com o Espírito Santo, a igreja foi impulsionada pelo Espírito Santo. E você vai ver que, olha só que forte, a partir do batismo, aqueles 120 que foram batizados, eles viraram o mundo de cabeça para baixo ou do modo original como deveria ser. Porque aonde eles iam, eles revolucionavam. Nossa. Eles revolucionavam. Por quê? Porque eles foram, uma das coisas que o batismo do Espírito Santo é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Eu recebo o Espírito e eu ainda não sou cheio do Espírito. Agora eu fui batizado, eu sou cheio do Espírito. Até vou usar uma frase aqui de um homem, J.R. Williams, que ele diz assim: o batismo em água significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela ou até mesmo ficar ensopado nela. Nossa. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no Espírito dinâmico de Deus vivo e nele saturado. Verdade. Nossa.
Imergido em Deus. Imergido em Deus. Imergido em Deus, é uma experiência. E aí, a partir do batismo com o Espírito Santo, então, que não é o que a gente vai se deter aqui, mas eu vou falar. Então, a partir do Espírito Santo, ele manifesta o que? Os dons. A pessoa vai buscar, através do batismo com o Espírito Santo, pós o batismo com o Espírito Santo, a pessoa vai buscar o mesmo no batismo, ela pode ainda receber dons. Oh, glória a Deus. Boa definição. Mas sem o batismo não tem como receber dons. Dons espirituais, dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Glória a Deus.